Nos livros e artigos, né, frequentemente os leitores se deparam com tabelas, gráficos, né, esquemas, por exemplo, os mapas conceituais, as nuvens de palavras. Quando acontece isso, eles estão se deparando com os produtos finais, tá? Vamos dizer assim, de um trajeto, de um percurso de pesquisa. Ou seja, se deparam com um trabalho finalizado. Mas antes disso, nos bastidores que levaram, né, àqueles gráficos, esquemas, ocorreram muitas controvérsias, né? Conflitos, competição, talvez, né, lutas ali pelo poder entre os membros da equipe ou entre eles e atores, né, de fora. Ocorreram também negociações, busca por, né, financiamento da pesquisa, acontecimentos estressantes, né, diversos do trabalho de campo, pressões por conta de prazos e assim por diante. Isso é exemplificado em uma etnografia, né, apresentada por Bruno Latour e Steve Vulgar no livro A Vida de Laboratório, em que eles descrevem todos esses eventos pré-publicação do trabalho, tá? Eventos dos bastidores, digamos assim. Se fizermos uma analogia entre a pesquisa científica e um filme do cinema, por exemplo, podemos dizer que o artigo, a pesquisa que lemos, é como o filme projetado, né, nas telas do cinema. Estamos vendo o produto final, né, arrumado, não os bastidores, as coisas que aconteceram nos sets de filmagem. Ou seja, não estamos vendo, tá, os bastidores da pesquisa, as coisas que aconteceram no trabalho de campo. Tudo aquilo foi trabalhado para passar aquela imagem final a quem está vendo. Em alguns momentos, as dissertações e as teses são muito extensas, né? Por exemplo, em uma etnografia, porque os bastidores também aparecem, né? O que não é muito possível em um artigo científico de poucas páginas, onde vão aparecer principalmente os produtos finais, o que Latour chama de inscrições. Por exemplo, os gráficos, as tabelas, os mapas conceituais. Em A Vida de Laboratório, Latour e Vulgar diferenciam o contexto da descoberta do contexto de justificação. O contexto da descoberta, ou seja, né, os bastidores, está cheio de sons, fúrias, desordens, paixões. Né? Já o contexto de justificação, por exemplo, aquilo que foi publicado, né, apresenta as coisas calmas, né, ordenadas, tranquilas, porque o pesquisador, segundo Latour e Vulgar, organizam as coisas de acordo com as suas preferências culturais, e isso é muito importante. Alguns exemplos que me vêm à mente, né? O pesquisador vai ter uma pilha de dados, cadernos de campo, anotações, fotos, gravações, documentos diversos. Então, se ele leu Bardin, é provável que isso vá se resumindo, né, a uma análise temática. Por outro lado, se ele leu algo sobre a teoria das redes, talvez ele organize já desde o início do trabalho do campo as desordens de modo a valorizar, né, as interações entre os atores. Agora, se ele é um pesquisador mais, tá, quantitativo, por ter preferido ler trabalhos assim durante a sua trajetória acadêmica, né, então talvez ele organize as coisas no sentido de quantificar as variáveis e encontrar, né, padrões. Enfim, buscando generalizações, né? Cada um vai organizar o contexto conforme as suas preferências culturais. O segundo capítulo do livro A Esperança de Pandora, também do Bruno Latour, trata de uma controvérsia entre cientistas na Amazônia brasileira, precisamente em Roraima, né? Em que Latour os acompanhou em uma pesquisa de campo. Os cientistas queriam saber sobre uma região fronteiriça entre Cerrado e Floresta Amazônica. A questão é: o Cerrado está avançando sobre a floresta ou a floresta está avançando sobre o Cerrado? Né? Então, esses cientistas, acompanhados por Latour, fizeram amostragens do solo, de plantas e assim por diante. Nesse trabalho, Bruno Latour observa a existência de uma cadeia de transformações durante a produção do conhecimento científico. Tá? Por exemplo, no trabalho dos geólogos da equipe,
o solo passa pelo pedocomparador e depois por outros mediadores, né? Vira tabelas, gráficos, artigos, ou seja, o solo vira números, palavras, figuras. E em todo trabalho científico é assim, né? Há uma transformação do mundo ou de aspectos do mundo para a linguagem. Agora, uma coisa interessante é que nessas transformações, por exemplo, do solo para o pedocomparador e depois disso para os gráficos, tabelas, enfim, o texto, durante essas transformações, né, coisas vão se perdendo. Por exemplo, o pesquisador não leva toda a floresta, né, para o laboratório ou todo o solo, mas amostras, né, que vão representar a floresta, representar o solo, como os deputados, por exemplo, que representam toda a população de um país, de um estado também. Para Latour, não há correspondência total, né, completa, absoluta entre o mundo e a linguagem. Por exemplo, porque muitas etapas durante esse percurso, esse trajeto, essas transformações, não foram traduzidas, né? Essa cadeia de transformações do solo para o pedocomparador, depois para os papéis e assim por diante, essa cadeia não tem fim, né? Ela vai e vem, tem dupla direção. Outros pesquisadores vão pegar aquele gráfico e fazer o caminho inverso, ou seja, partir do gráfico e voltar para a floresta, para o solo, né? E depois recomeçam, porque vão fazer amostragens que novamente vão gerar inscrições. E é a essa situação em que a referência, o conhecimento sendo construído, né, vai se movimentando, que Latour chama de referência circulante. Então, o conhecimento para Latour está nesse movimento, e não na mera contemplação da floresta ou do produto final, as figuras geradas no texto, né? Então, conforme a gente pode perceber, né, apesar de aqueles pesquisadores estarem interessados em saber se a floresta estava avançando para o cerrado ou se ela estava retrocedendo diante do avanço do cerrado, Latour estava mais interessado em saber como que se dá essa transformação do mundo para, né, a linguagem, ou seja, mais interessado nos bastidores da pesquisa, ao invés de analisar apenas os produtos finais, né? Mas analisou o processo pelo qual se chegou a tudo isso. No caso da pesquisa acompanhada por Latour na Amazônia, né, ele não acompanhou as etapas seguintes da pesquisa. Mas como podemos perceber, às vezes os bastidores da pesquisa são até mais interessantes, né, que a própria pesquisa finalizada, né? Até a próxima.